Olá, pessoal! Vamos continuar com a nossa leitura do capítulo 12, cujo título é o Espírito de Oração. Nesse segundo vídeo, nós vamos iniciar com o subtítulo Oração pelos Perdidos. Nos cultos das igrejas, quando o apelo ao altar para ser salvo é feito, um crente presente no culto, às vezes, pode sentir-se como se estivesse perdido e necessitasse de salvação. Ele pode até chegar ao ponto de responder ao apelo ao altar, pensando que não está com a vida reta diante de Deus. Mas é o espírito de oração que está se movendo sobre ele. Essa sensação de estar separado de Deus é o homem sentindo o estado espiritual de alguém no culto que está perdido. Quando o Espírito de Deus se move sobre você para orar por alguém que está perdido, você pode se sentir como se você mesmo estivesse perdido, mas você está sentindo a grande necessidade de outra pessoa. Devido ao fato de os crentes nem sempre reconhecerem essas situações ou não serem tão sensíveis quanto deveriam, eles acabam respondendo de maneira inadequada, seja ignorando-as, seja respondendo ao apelo ao altar eles próprios. O que o crente deve fazer é permanecer no seu lugar e orar silenciosamente em outras línguas até que essa sensação de estar perdido os deixe. Se o espírito de oração for pesado demais para orar silenciosamente, então ele deve sair silenciosamente e ir para um lugar a sós para orar até que esse espírito de oração o deixe. Ao cooperar com o Espírito desse modo, ele está disponibilizando o poder de Deus para alguém, o que torna mais fácil para essa pessoa perdida tomar a decisão certa para receber Cristo. Não me entenda mal. As suas orações não salvam ninguém. Jesus é o Salvador. Você não precisa orar e pedir a Deus para salvar as pessoas. Ele já enviou Jesus e pagou o preço pela salvação delas. Os perdidos devem simplesmente receber Jesus como seu Salvador. Mas quando você ora pelos perdidos, você está disponibilizando o poder de Deus para eles. Você está convidando o poder de Deus para se mover poderosamente sobre eles, o que facilita que essa pessoa perdida faça a escolha certa para receber Jesus como seu Salvador. Porque sob a influência do seu grandioso poder, ela reconhecerá o seu estado de perdição. Quando o poder de Deus está se movendo sobre alguém, esse poder traz uma influência santa que o move em direção à decisão certa. Mas ainda deve ser ele quem fará a escolha de receber Jesus como Salvador. Quando um pastor me ouviu ensinar isso, ele disse: agora sei como instruir um determinado membro da minha igreja. Todas as vezes que fiz um apelo ao altar, ao longo dos últimos 15 anos, esse homem atendeu indo à frente. Agora sei o porquê. Evidentemente, o espírito de oração se moveu sobre ele com tanta força que ele sentia que estava perdido e separado de Deus, quando, na verdade, ele estava sentindo o estado de alguém naquele culto que estava perdido. Se não tem conhecimento disso, você irá pensar que é apenas você, quando na verdade é o espírito de oração que está se movendo sobre você. Sentindo a morte. Em certa ocasião, estávamos em uma viagem internacional para fazer uma reunião que duraria uma semana. Na primeira noite em que estávamos nesse outro país, eu ficava sentindo a morte. Então, eu me separei e comecei a orar em outras línguas. Aquela sensação de morte era muito real e percebi que alguém estava próximo da morte. Enquanto eu conseguia sentir a morte, continuei orando em outras línguas. Não tentei lidar com o assunto mentalmente, tentando entender do que se tratava. Em vez disso, apenas aquietei minha mente e foquei no meu espírito. Se alguém lidar com essa questão mentalmente, ele pode pensar que a morte está tentando vir sobre ele. Essa sensação de morte durou algumas horas e depois ela desapareceu completamente. Quando isso aconteceu, voltei a sentir uma grande sensação de paz. Na manhã seguinte,
Quando o pastor foi nos pegar para nos levar ao culto, ele nos contou sobre um amigo nosso que havia morrido na noite anterior. Eu soube imediatamente que aquela era a situação que eu havia sentido. Eu estava, sem dúvida alguma, orando por ele nas últimas horas. Quando tornamos o nosso espírito sensível ao Espírito Santo, podemos sentir coisas que não dizem respeito a nós. Em vez disso, estamos sentindo a situação de outra pessoa. Um sonho espiritual. Em outra ocasião, tive um sonho sobre uma mulher que eu conhecia. Antes disso, quero aproveitar e dizer algo sobre os sonhos espirituais. Não é provável que os sonhos espirituais ocorram diariamente. Às vezes, as pessoas tentam espiritualizar todos os sonhos que têm, mas isso só serve para fazer com que elas fiquem espiritualmente inseguras e propensas ao erro. Se Deus está lhe dando um sonho, você saberá disso por estes sinais. Número 1. Quando você acorda, você sente a unção, a presença de Deus. Número 2. Você saberá o significado do sonho. Número 3. Você não sentirá medo. Número 4. Ele testificará com o seu espírito. Se Deus lhe der um sonho, você sentirá o poder de Deus sobre você quando acordar. Saberá o significado do sonho e ele testificará com o seu espírito. Se você tiver de buscar um significado e tentar dar a sua própria interpretação a um sonho, ele não vem de Deus e deve ser esquecido. Se um sonho deixa você com medo, não foi Deus quem o deu. Ele deve ser esquecido. Mesmo que Deus desse um sonho que revelasse algum perigo, ele não deixaria você com medo. Qualquer sonho que o deixe com medo ou qualquer sonho cujo significado você não sabe quando acorda, deve ser rejeitado, esquecido e não deve mais ser trazido aos seus pensamentos. Se um sonho não testifica com o seu espírito, rejeite-o, por mais real que ele pareça. Não buscamos sonhos espirituais porque não temos base bíblica para nos firmarmos para irmos em busca de sonhos. Mas se Deus nos der então devemos saber qual é o seu significado e ele nos trará bênção e segurança. No sonho que tive sobre essa mulher, eu vi o seu rosto diante de mim. Embora ela tivesse nascido de novo, não estava andando na luz da palavra. Assim que acordei, Deus falou comigo dizendo para orar por ela. Comecei a orar por ela em outras línguas. Quanto mais eu orava, mais distante eu me sentia de Deus. Eu estava sentindo o estado espiritual dela. Durante várias horas continuei orando por ela. Havia um grande peso e uma tristeza sobre mim. Depois de algumas horas, aquilo me deixou e a tristeza e o peso desapareceram. A paz e a leveza retornaram. Naquela noite recebemos um telefonema dessa mulher e ela disse como havia sido negligente com o chamado de Deus e que queria obedecer a Deus no seu plano para a sua vida. Eu me alegrei ao vê-la reconhecer o fato de que Deus estava tratando com ela. Uma sensação de perda. Em um sábado à noite eu havia saído para jantar com alguns amigos. A caminho de casa, ao sair do restaurante, tive uma experiência peculiar que nunca havia tido antes. De repente, senti-me como se estivesse perdido todos os membros da minha família, meu marido e meus filhos. Senti uma grande tristeza e perda se moverem sobre mim, como se eu tivesse perdido tudo que era mais importante para mim. Isso me chocou por um instante, porque a sensação de perda estava tão avassaladora e parecia muito real. Quando cheguei em casa, imediatamente me separei e fui orar em outras línguas. Enquanto eu estava orando, Deus falou comigo. Há uma pessoa que estará no seu culto de domingo amanhã de manhã, que acaba de perder tudo através do divórcio, o marido, os filhos, os bens. A sensação avassaladora de perda e tristeza era tão forte sobre mim que chorei enquanto agonizava como se fosse a minha própria perda. Depois de algum tempo orando no Espírito pela pessoa, o fardo sumiu e a paz retornou.
Então, Deus me deu uma mensagem para pregar somente para ela, que ela traria consolo e encorajamento. Tiago 5,16 diz: a oração intensa, ardente e contínua de um justo disponibiliza um tremendo poder. Observe as palavras usadas: intensa, ardente, contínua. Essas palavras não retratam as emoções ou sintomas humanas naturais que você fabrica para ser eficaz na oração. Ao contrário, quando coopera com o Espírito de Deus em oração, você sentirá o quanto ele é intenso, ardente e contínuo com relação à situação pela qual ele está direcionando você a orar. Mais uma experiência na oração. Muitas vezes, sem nenhuma razão aparente, sinto vontade de chorar, mas aprendi que é o Espírito dentro de mim acessando o Pai em favor de outra pessoa. Então, sinto exatamente o que Jesus sente por ela. Estou entrando no modo de compaixão divina em favor de outra pessoa. Quando me submeto e coopero com o Espírito e choro sobre aquele fardo de oração, não demora muito e o choro se transforma em alegria, o fardo se retira e a leveza e a paz se retornam. A dimensão de Deus é a dimensão do amor, e à medida que conhecermos o grande amor de Jesus pela humanidade, entraremos em um lugar de oração que está fluindo a partir dessa dimensão de amor. Houve ocasiões em que fiquei tão entristecida em meu espírito que isso pareceu afetar o meu corpo. Nesses momentos, meu apetite desaparece, tenho uma grande tristeza em meu espírito e parece haver um nó no meu estômago. Fico absorvido em oração e não consigo focar em outras tarefas naturais. Algumas vezes, esse tipo de fardo fica sobre mim por dias, mas quando continuo orando em outras línguas ao longo do dia, ele é removido depois de um determinado tempo. Mais uma vez, se você não está acostumado com essas coisas, é possível que seja tentado a pensar que há algo errado com você. Mas aprenda a aquietar a sua mente, focar no seu espírito e cooperar com o Espírito Santo. Em algumas ocasiões, quando o espírito de oração se move sobre mim, parece que toda a minha força é sugada. Mas à medida que coopero com o Espírito e me dedico a orar em outras línguas, esse fardo de oração é retirado, a minha força retorna e sou renovada. Depois que um fardo de oração é removido de você, às vezes vem outro imediatamente. A razão para isso é que quando você está respondendo ao Espírito de oração, você está disponível para Deus e Ele continuará a se mover sobre você com relação a outras necessidades. Desenvolva sua vida de oração. Quanto mais você se dedicar à oração, mais o Espírito Santo poderá usá-lo e mais experiências você terá com o Espírito Santo em oração. Quanto mais você cooperar com o Espírito em oração, mais sensível você será ao Espírito e poderá reconhecer rapidamente os seus apelos e como ele se move. Para que o Espírito Santo use você em oração, você precisa se mostrar disponível a Ele. Se está disponível para Ele, você responderá quando Ele se mover sobre você. Entretanto, você não precisa esperar que Ele se mova sobre você para orar. Você pode se dispor para orar a qualquer momento que desejar. Na verdade, quanto mais você se dispuser a orar, mais Ele se moverá sobre você com o espírito de oração. Você precisa se manter ativo na prática da oração se deseja se desenvolver nela. Alimente-se de ensinamentos sadios sobre oração, isso o manterá motivado. Reserve tempo para todos os dias e participe de reuniões em sua igreja local. Quando o Espírito Santo precisar entregar uma missão de oração a alguém, ele vai usar alguém que está disponível para ele. É nossa função desenvolver nossa vida de oração e não é função de Deus fazer isso. Aqueles que são usados poderosamente em oração não começam assim. Eles apenas continuaram se dedicando à oração
até se tornarem proficientes nisso. Daniel foi usado poderosamente por Deus em oração, mas a palavra nos diz em Daniel 9:3: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas. Isso não foi algo que Deus fez por algo que Daniel. Isso não foi algo que Deus fez. Foi algo que Daniel fez. Ele se dispôs a orar. Os apóstolos, nos primeiros dias da igreja, foram usados poderosamente em oração, mas eles declararam em Atos 6:4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração. Ninguém é chamado para a oração da mesma forma que alguém é chamado para ocupar um dos 5 ministérios. Dedicar-se à oração é um chamado para todos nós. Quanto mais nos dedicarmos à oração, mais Deus poderá nos usar nesta grande obra. Todo crente é instruído a orar. É algo que devemos nos dedicar. Não é algo que apenas alguns são chamados a fazer. É um privilégio pelo qual todos nós devemos ser responsáveis. É a nossa grande alegria nos envolver com esse privilégio divino da oração e contar com o Espírito Santo como nosso ajudador e guia para alcançar dimensões maiores do Espírito. À medida que o seguimos assim com a palavra de Deus, Ele nos guiará para que possamos dar mais fruto para uma vida de oração sobrenatural. Agora nós vamos para um ponto bem importante. Nós terminamos o capítulo 12, mas agora eu vou fazer uma oração de salvação. Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. A Tua palavra diz: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Por isso, sei que Tu não me lançarás fora, mas Tu me receberás, e eu te agradeço por isso. Tu dissestes na Tua palavra: se com tua boca confessares que Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou repetir. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito em Romanos 10, do verso 9 ao 13. Creio em meu coração que Jesus é o Filho de Deus. Creio que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos, para que eu pudesse ser justificado diante de Deus. Estou invocando o seu nome, o nome de Jesus, de modo que sei, Pai, que Tu me salvas agora. A Tua palavra diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, verso 10. Eu creio com o meu coração e confesso Jesus agora como meu Senhor. Portanto, estou salvo. Obrigado, Pai. Uma outra oração é: como ser cheio do Espírito Santo? Atos 2,38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em o nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente, dom que pertence a cada membro do povo de Deus. Jesus é o dom que Deus deu a todo o mundo, mas o Espírito Santo é um dom que pertence somente ao povo de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe um poder sobrenatural que o capacita a viver vitoriosamente. Habitação versus enchimento. Quando nasce de novo, você recebe a habitação da pessoa do Espírito Santo. Romanos 8,16 nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando nasce de novo,
Você sabe disso porque o Espírito testifica com seu espírito que você é filho de Deus. Ele confirma isso a você. Ele pode testificar com seu espírito porque ele está em você. Você é habitado pelo Espírito de Deus. Mas a palavra de Deus fala sobre outra experiência subsequente ao novo nascimento que pertence a todo crente que é ser batizado no Espírito Santo ou receber o enchimento do Espírito Santo. Deus quer que você esteja cheio e transborde do Espírito. Ser cheio do Espírito se assemelha a ser cheio de água. Só porque você bebeu um gole de água, isso não significa que você está cheio de água. No novo nascimento, você recebeu a habitação do Espírito, um gole de água. Mas agora, Deus quer que você seja cheio até transbordar, que seja cheio do seu Espírito, batizado no Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Quando aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Eles falaram em uma língua desconhecida para eles. Hoje, quando um crente é cheio do Espírito Santo, ele fala em outras línguas também. Não são palavras que vêm da mente do homem, mas são palavras dadas pelo Espírito Santo. Essas palavras afloram do espírito da pessoa e elas a pronunciam. Veja, elas a pronunciam. Qual é o benefício de ser cheio do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? 1 Coríntios capítulo 4, verso 12 diz: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Quando você está falando em outras línguas, você está falando com Deus. É um meio de comunicação divino com o seu Pai Celestial. Este é um dos muitos grandes benefícios. Pedi e dar-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 11. Nesta passagem, Jesus está dizendo que quando você pede alguma coisa a Deus, você a receberá. Creia que Ele lhe dará aquilo que você pedir. Quando você pede alguma coisa boa a Deus, Ele não lhe dará algo que lhe fará mal. Ele lhe dará a coisa boa que você pediu. O batismo no Espírito Santo é uma boa dádiva. E quando você pede a Deus para enchê-lo com o Espírito Santo, você não receberá um espírito errado. Você receberá boa dádiva, o dom do Espírito Santo. A partir do momento em que recebe o dom do Espírito Santo, você pode se submeter a esse dom a qualquer momento, falando em outras línguas, tantas vezes quanto desejar. Você não precisa esperar que Deus se mova sobre você. Quanto mais você falar em outras línguas, mais você se beneficiará com esse dom. Continuando a falar em outras línguas diariamente, você poderá manter uma vida cheia do Espírito. Você viverá cheio do Espírito. Quanto mais você dedicar tempo para falar em outras línguas, mais fundo você se moverá nas coisas de Deus. Para ter acesso a mais ensinamentos sobre ser cheio do Espírito Santo, eu recomendo o livreto
Por que falar em línguas? De Kenneth E. Reagan. Agora, nós vamos para uma parte principal. Agora vamos para a oração para receber o Espírito Santo. Pela fé, se você não é batizado, receba em nome de Jesus. Pai, entendo que o dom do Espírito Santo pertence aos teus filhos. Portanto, eu venho a ti para receber esse dom. Recebi a minha salvação pela fé. Então recebo o dom do Espírito Santo pela fé. Creio que vou receber o Espírito Santo agora. Agora que estou cheio do Espírito Santo, espero falar em outras línguas, conforme o Espírito me conceda que eu fale, assim como os discípulos em Atos 2, no dia de Pentecostes. Obrigado por me encher com o Espírito Santo. Agora, as palavras que o Espírito de Deus lhe der aflorarão do seu espírito. É você quem precisa abrir a boca e pronunciar essas palavras. As palavras não virão da sua mente, mas elas aflorarão do seu espírito. Pronuncie livremente. Sejam abençoados ricamente. Eu creio que essa palavra alcançou seu coração. Muito obrigado por ficar até aqui comigo, em o nome de Jesus.